Meu nome é Mark e sou detetive. Não da polícia, um detetive particular. Não é um trabalho tão emocionante quanto você pensaria. Eu basicamente fico sentado no carro por 10 horas seguidas, esperando para tirar fotos de cônjuges traidores para mostrar ao cônjuge que está pagando para provar que está sendo traído. Às vezes é meio chato, as pessoas se casam, são traídas, se divorciam. Muitas vezes as crianças ficam presas no meio disso tudo. De vez em quando, algo maluco surge no meu caminho, ou algo mais emocionante. Quero contar a vocês sobre um dos casos malucos, o mais louco. Aconteceu há alguns anos e às vezes ainda não consigo me convencer de que foi real. Uma mulher entrou em contato comigo em agosto de 2020. Ela havia perdido contato com a irmã. Ela entrou no meu escritório e contou uma história bem maluca. Sua irmã morava em uma pequena cidade. Minha cliente se chamava Shelley. Ela tinha 62 anos e sua irmã era um pouco mais nova. Elas eram próximas e conversavam quase todos os dias, mas durante o último mês, sua irmã não atendeu suas ligações. E então, Shelley fez algumas pesquisas e se deparou com algumas notícias que eram um pouco difíceis de acreditar. Disseram que todos os que moravam na rua da pequena cidade de sua irmã haviam desaparecido. Havia 8 casas na rua sem saída, e todas as pessoas que moravam nelas aparentemente desapareceram completamente, somente daquela rua em específico. Depois que ela falou, eu mesmo li as notícias. Foi uma loucura e fiquei um pouco surpreso pela história não ter recebido mais atenção. Liguei de volta para Shelley naquela noite e disse que aceitaria o caso dela. Eu normalmente não viajava tão longe a trabalho, mas na manhã seguinte arrumei as malas e deixei meu escritório. Horas depois, cheguei na pequena cidadezinha. Havia um hotelzinho horrível lá. Fiz o check-in e segui direto para a rua da casa da irmã da minha cliente. Ficava bem no meio de um bairro tranquilo, de classe média baixa, em sua maioria casas estilo rancho. A entrada da rua estava completamente isolada com fita policial amarela esticada entre um poste telefônico e uma placa de pare. Estacionei perto e decidi percorrer as ruas em volta. Bati nas portas, parei e conversei com um velho que estava regando seu jardim e coisas assim. Ninguém tinha muito para me contar. Todos daquela rua simplesmente estavam normalmente vivendo suas vidas em um dia e no outro simplesmente desapareceram. Ninguém sabia o porquê. As pessoas com quem conversei ficaram felizes em compartilhar suas teorias comigo. Teorizavam que a rua estava cheia de viciados em drogas e que em algum momento todos ficaram chapados e se perderam. Disseram até que houve um vazamento de gás que matou todos durante o sono e a companhia de gás retirou os corpos para evitar suspeitas. Nada do que me disseram parecia muito provável. Quando falei com várias pessoas, o sol já havia se posto. Pensei em voltar para o hotel e partir na manhã seguinte, mas pensei em pelo menos dar uma olhada na casa da irmã de Shelley. Peguei minha lanterna na mochila que estava no porta-malas e passei por baixo da fita policial. A irmã de Shelley se chamava Mary e ela era casada com um cara chamado Tom há quase 40 anos. Eles tinham 2 filhos que eram adultos e viviam fora do estado. Shelley me disse que eles também estavam preocupados com a mãe e o pai e não conseguiram contatá-los. A casa de Mary era a terceira à esquerda. Andei ao redor dela, apontando minha lanterna no escuro. Não tenho certeza de quais pistas estava procurando, mas não encontrei nenhuma. Uma coisa que me pegou um pouco de surpresa foi o tamanho das casas daquela rua em comparação com o resto do bairro. Voltei para a frente da casa e subi para a varanda. Tentei abrir a porta e fiquei surpreso ao encontrar a casa destrancada. Eu tinha certeza de que os policiais haviam revistado todas as casas da rua, mas quando entrei, não vi nenhuma evidência disso. Olhei atentamente o andar térreo, resistindo à vontade de acender as luzes enquanto avançava. Eu não queria chamar a atenção, e acender a luz daquela casa seria muito visível para qualquer pessoa que passasse pela rua. A casa era assustadora.
Foi realmente como se Mary e o marido tivessem simplesmente desaparecido. Havia uma lata de Coca-Cola pela metade na mesa da cozinha e pratos que precisavam ser lavados na pia. Uma nuvem de moscas zumbia aqui e ali, comendo os resíduos de comida em pratos que esperavam para serem limpos. Uma porta na cozinha dava para um lance de escadas que descia. Decidi deixar o porão para o final e subi as escadas. Trabalhei devagar, tal como fiz no térreo. Havia 4 quartos. O quarto principal era obviamente de casal, e outro dos quartos era um quarto de hóspedes. O terceiro quarto foi convertido em escritório. O notebook na mesa estava com a bateria zerada. Encontrei o carregador, liguei na tomada e fui para o quarto, que tinha uma esteira e uma bicicleta ergométrica. Eu tinha deixado o quarto principal para o final e vasculhei a cômoda, não encontrando nada além de roupas. O armário era outra história. Havia uma caixa de sapatos escondida debaixo de lençóis dobrados e uma colcha costurada à mão. Puxei a caixa e abri, surpreso ao encontrar uma faca. A faca era ornamentada, a lâmina curvada e o cabo feito de ossos e envolto em couro. Gravuras haviam sido esculpidas no osso e desembrulhei o couro para ver melhor. Só posso descrever as gravuras como runas estranhas. Quase como um alfabeto, elas eram muito parecidas com letras. Mas dane-se se eu sabia o que significavam. Tirei fotos da faca e depois coloquei na caixa e escondi mais uma vez. Tudo o que restou foi o porão, e fiquei surpreso ao perceber que estava adiando isso, temendo até mesmo ir até lá. Eu não tive outra escolha e fui para a cozinha com passos pesados. Depois desci mais uma vez. Passei minha lanterna pelo porão aberto. Estava inacabado. As paredes eram de cimento assim como o chão. Pequenas janelas foscas ficavam perto das vigas do andar de cima. Encontrei caixas de papelão cheias de enfeites de Natal e um pequeno baú de madeira cheio de papéis importantes, como certidões de nascimento e recibos de pagamentos antigos. Acima de mim, um rangido de repente. Eu congelei e apaguei minha luz. Um baque. Outro rangido. Alguém estava andando no térreo. Lutei para decidir o que fazer e pude sentir meu coração batendo forte no peito. Era melhor eu falar que estava ali? Admitir que estava invadindo? Simplesmente subir e tentar fugir? Rastejei lentamente até o pé da escada de madeira por onde havia descido. Eu tinha deixado a porta do porão aberta e me xinguei por minha estupidez. Ouvi passos acima de mim. O suor ardeu em meus olhos. Os passos entraram na cozinha e eu me afastei do pé da escada. Procurei um lugar para me esconder e me enfiei atrás de uma pilha de sacolas plásticas ao longo da parede no momento em que ouvi passos na escada. Prendi a respiração. Espiei, mas estava tão escuro que não consegui ver muito mais do que uma forma escura. Aquilo parou ao pé da escada, virou-se e subiu novamente. Esperei pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram alguns minutos. Não ouvi mais nenhum movimento lá em cima depois disso. Saí do meu esconderijo e fui até o pé da escada. Subi lentamente, saí para a cozinha e fechei a porta o mais silenciosamente que pude. Parei ali por um longo tempo, tentando ouvir seja lá o que fosse. Se mais alguém ainda estivesse na casa, não estava se mexendo. Corri até a porta da frente e a abri. Saí para a varanda e fechei a porta atrás de mim. Saí correndo e fui para o meio da rua. Virei-me e olhei para a casa. Senti puro terror quando meus olhos se voltaram para uma das janelas que davam para a rua do quarto principal. Alguém estava parado ali, olhando diretamente para mim, a mesma sombra escura que vi no porão. Virei-me e corri pela rua até meu carro. Corri para o hotel e entrei no meu quarto. A porta trancada não foi suficiente. Empurrei a pesada mesa circular que servia de área de alimentação na pequena sala em frente à porta e me senti exausto. Caí num sono agitado. Sonhei com uma forma escura e com aquela faca que tinha encontrado. Quando acordei na manhã seguinte,
Pensei em ir à polícia local e contar quem eu era e quem havia me contratado. Mas pela minha experiência, a maioria dos policiais não aceitava detetives particulares com bons olhos. Então tomei banho, me vesti e voltei. Me senti um pouco mais confortável durante o dia. Voltei para a casa de Mary e procurei evidências de que outra pessoa tivesse estado lá na noite anterior, mas não encontrei nenhuma. Então, voltei para fora e comecei no final da rua, tentando as portas da frente enquanto contornava o beco sem saída e subia pelo outro lado. Muitas portas estavam trancadas, mas 2 estavam destrancadas. As casas em que pude entrar, além do de Mary, eram muito parecidas. Parecia que quem morava lá tinha simplesmente desaparecido ou ido embora sem levar nada. Na primeira casa encontrei um conjunto completo de malas e não parecia que o armário abarrotado e as gavetas cheias de roupas tivessem sido tocados. Ninguém tinha feito as malas para uma viagem. Na outra casa encontrei algo bastante alarmante. Estava bem na mesa de cabeceira do quarto principal. Uma faca exatamente igual à que encontrei na casa de Mary, escondida. O mesmo cabo de osso, as mesmas runas gravadas nela, a mesma lâmina curva, tão afiada quanto possível. Voltei para a casa destrancada do meio e comecei a procurar. Levei algumas horas, mas então encontrei, escondida em uma ventilação no chão, uma faca idêntica. Saí rapidamente e fui para o meu carro. Encontrei uma pequena lanchonete, parei para almoçar e sentei à mesa com meu celular, pesquisando online qualquer tipo de informação que pudesse encontrar sobre as facas. Procurei notícias sobre cultos na região e não encontrei nada. Eu tinha tirado fotos das facas e tentei encontrar alguma coisa sobre as runas, mas também nada conclusivo. Depois do almoço, voltei para a rua sinistra e parei na calçada. Eu tinha quase certeza de que se invadisse as casas trancadas, também encontraria facas lá. Passei lentamente pelas casas e parei no final da rua. Depois do fim, havia bosques, um pequeno caminho sujo que começava no final da rua e atravessava os gramados das 2 casas à minha frente até as árvores. Comecei a descer o caminho. Caminhei por quase meia hora, antes de ver o que vi. Uma igreja velha e feita de madeira, baixa e inclinada. Uma torre erguia-se sobre as portas duplas da frente, um símbolo estranho que lembrava uma cruz invertida, feita do que parecia ser ferro pregado na frente. Fui até a igreja e testei as portas. Elas abriam livremente. Certamente, a polícia não tinha ido nesse lugar estranho. Dentro, havia algumas fileiras de bancos e um altar no fundo da grande sala aberta. Um grande livro encadernado em couro com páginas amareladas e enroladas nos cantos estava aberto no altar, ao lado de uma taça de prata manchada de vermelho no interior. Não consegui ler o livro. Estava escrito com as mesmas runas estranhas que estavam gravadas nos cabos das facas. Tirei fotos de algumas páginas e corri de volta para fora. Parado na igreja, senti uma sensação crescente de desconforto, quase como se estivesse sendo observado. Pensei na figura sombria que me observava da janela da casa de Mary e estremeci. Voltei para a rua e corri para o meu carro. Dirigi até a segurança do meu hotel, entrei e tranquei a porta, colocando mais uma vez a mesa como barricada. Liguei para Shelley e contei sobre a igreja. Ela nunca tinha ouvido a irmã ou o cunhado falar sobre isso. Desliguei o telefone e pela primeira vez me ocorreu que as irmãs se chamavam Mary Shelley. Um de seus pais tinha um senso de humor estranho. Em seguida, liguei para os 2 filhos de Mary e Tom, um após o outro, e perguntei sobre as posições religiosas de seus pais. Eles me disseram que seus pais eram católicos, mas não praticantes. A igreja não era uma coisa em suas vidas quando crianças. Sentei-me na ponta da cama e naveguei pela internet, tentando encontrar o estranho símbolo da cruz invertida que tinha visto na frente da igreja. Demorou horas, mas finalmente encontrei. Cliquei na imagem
e ela me levou a um site amador que parecia ser sobre vários demônios e crias do inferno. Era o símbolo de algo chamado o Inominável, e dizia-se que ele traria aos seus seguidores grande riqueza e poder em troca de sacrifícios. Pensei imediatamente em como as casas da rua eram muito maiores do que as próximas. Deixei meu celular de lado e estremeci. A coisa toda estava me assustando. Não me assusto facilmente, mas aquele trabalho que eu tinha assumido estava se revelando estranho e eu não conseguia superar a sensação de que estava mexendo em algo que não deveria. Quando o sol se pôs, fui até o bar local, um lugar chamado Meles. Estava cheio e eu sentei no bar e tomei uma cerveja. Ao longo de algumas horas, conversei com algumas pessoas da cidade sobre a rua. Fui sincero sobre quem eu era e o que estava fazendo. Muitas pessoas se calaram quando falei da rua. Não perguntei sobre a igreja ou o símbolo que tinha visto, mas perguntei sobre as casas e como elas pareciam ser muito mais caras e grandes. Um velho me falou uma coisa. Todo mundo naquela rua era esquisito, ele me disse. E todos nós sabemos disso. Onde quer que estejam agora, não é num lugar bom. Outro cliente do bar mencionou como as pessoas na área têm desaparecido regularmente nos últimos anos. Vagabundos e moradores de rua, ninguém importante, ninguém que envolvesse muito a polícia. De volta ao meu hotel, liguei para o filho mais velho de Mary e Tom. Perguntei se eles haviam crescido em alguma das casas naquela rua e ele me disse que não. Seus pais a compraram alguns anos atrás, depois que Tom se aposentou alguns anos antes. Agradeci e desliguei. Eu estava dormindo quando uma batida na porta do meu quarto de hotel me acordou. Fui até o olho mágico e espiei, mas não vi ninguém. O medo tomou conta do meu coração. Fui até a janela e puxei cuidadosamente a persiana até a beirada e olhei para o estacionamento. Uma fila de 4 pessoas estava ali, bem no meio da calçada preta, olhando diretamente para o meu quarto. Estava escuro e não consegui distinguir quem eles eram. Homem ou mulher, eu não sabia dizer. Não tinha ideia da idade deles. Eles usavam roupas escuras, algum tipo de manto com os capuzes puxados para cima. Enquanto eu observava, eles se viraram em grupo, saíram do estacionamento e atravessaram a rua. Eu os observei até que desapareceram na escuridão. Não dormi no resto da noite. Na manhã seguinte, voltei para a rua. Fui atraído por isso, ou mais especificamente pela igreja na floresta. Corri pelo caminho e entrei novamente naquele lugar estranho. Alguém mais esteve lá. O livro e a taça que estavam no altar desapareceram. Fiz uma busca mais completa e encontrei um pequeno alçapão logo atrás do altar. Abri a escotilha e apontei minha lanterna para o buraco. Uma frágil escada de madeira descia cerca de 3 metros até um chão de terra. Respirei fundo e comecei a descer. Havia um túnel, fazendo uma curva para a direita quando desci da escada e me virei. Eu mantive minha luz acesa e rastejei para a frente. Foi aí que encontrei as pessoas que moravam na rua. Todos jaziam mortos no chão sujo, nus e com os braços cruzados sobre o peito. Eu precisava contar à polícia. Virei-me e fiquei cara a cara com um homem com um manto com capuz. "Intruso!" ele gritou comigo. Passei por ele e corri. Eu sabia que ele estava me perseguindo. Podia ouvir passos pesados logo atrás de mim. Um calafrio percorreu o túnel enquanto eu corria. Vozes surgiram do nada, falando uma língua que eu não conseguia entender. Cheguei à escada e comecei a subir. Cheguei ao topo e rolei para fora do buraco. Me virei e usei o pé para fechar a porta. Não havia como trancar. Levantei-me e virei-me, chocado ao descobrir que uma centena ou mais de velas tinham sido colocadas por toda a igreja, todas acesas. O mesmo acontecia com as figuras vestidas. Uma das figuras veio até mim quando o alçapão atrás de mim se abriu. Eu lutei. A pessoa desconhecida passou os braços em volta de mim, mas a empurrei para o altar. As velas tremeram e caíram.
Um tapete bolorento que ia do altar até a porta da frente iluminou-se imediatamente. Logo, o local estava cheio de chamas. As figuras vestidas uivaram e fui esquecido enquanto tentavam apagar o fogo. Corri para a porta e entrei na floresta. Ainda era de manhã, o sol estava baixo no céu, a luz sendo cortada pelas muitas árvores. Virei-me e olhei para a igreja. Estava queimando. Ninguém saiu atrás de mim. Virei-me e corri para a rua. Não parei de correr até chegar ao meu carro. Dirigi até o hotel, paguei e arrumei minhas coisas. Só liguei para a polícia quando estava a 1 hora de distância da cidade. Contei a eles o que havia descoberto e desliguei antes que começassem a me fazer perguntas. Então, liguei para Shelley e contei tudo o que havia acontecido. As facas, a igreja, as figuras vestidas. Eu podia dizer que ela não acreditou em mim e começou a chorar e me xingar por não ter lhe dado algo real. Eu entendi, no entanto. Mal acreditei nas palavras que saíram na minha boca. No final, não falei mais com Shelley. Não fui atrás dela por ainda não ter me pagado. Mais ou menos 1 semana depois, em casa, procurei na internet qualquer tipo de notícia sobre a igreja atrás do bosque, no fim da Rua Maldita. Mas só encontrei um pequeno artigo que havia sido escrito no jornal local sobre um incêndio na floresta. Não mencionou a igreja. Nos 3 anos desde então, vi figuras vestidas com túnicas algumas vezes. Às vezes, não confio nos meus próprios olhos e me pergunto se estou tendo alucinações. Eu não acho que estou. Acho que os seguidores da maldita igreja estão de olho em mim. Eles nunca se aproximam de mim, nunca me ameaçam, mas estão lá, sempre me observando. Até a próxima. Obrigado.